إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Caros irmãos, existe uma doença que está a acabar com a nossa juventude. Existe a cura para essa doença. Não há nenhuma doença que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a terra que não exista a sua cura. Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no ahadith, essa doença é uma doença fatal, é uma doença que dá cabo dos corações, é uma doença que divide os irmãos, é uma doença que divide a amizade de longas datas, é uma doença que divide os ulamais, é uma doença que divide as famílias, é uma doença que divide os muçulmanos. É oportuno falarmos sobre essa doença. Para termos uma sociedade sã e saudável, temos que acabar com essa doença, que é uma doença de coração. Se nós não eliminarmos essa doença do nosso coração, nós iremos viver a vida inteira na humilhação. Iremos viver a vida inteira num castigo que Allah subhanahu wa ta'ala enviará para nós. É uma doença que influencia aos outros. Sem nos apercebermos, começamos a termos aquela doença. É uma doença transmissível. É uma doença que só conseguimos eliminar com o istighfar e tauba. Esta doença é a hipocrisia. É uma doença fatal, caros irmãos. Podemos pensar que são brincadeiras, mas nós, os muçulmanos, nós como muçulmanos, no mundo inteiro, não só em Moçambique, no mundo inteiro, nós temos essa qualidade. Não todos, falando de uma forma geral. Esta doença que é a hipocrisia nos corações. Hipocrisia nas nossas ações.
hipocrisia nas nossas palavras. Allah subhanahu wa ta'ala, quando descreveu essa doença, diz, quando falou dos hipócritas, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun, que nos seus corações, nos corações dos hipócritas, tem uma doença. E Allah subhanahu wa ta'ala aqui não diz que é hipocrisia. Em outros versículos, Allah subhanahu wa ta'ala detalhou, dizendo que é hipocrisia. Fi qulubihim maradun, tem uma doença, esta doença chamada hipocrisia. Fazadahumullahu marada. E se a pessoa não se arrepender, não abandonar este crime, esse pecado, Allah subhanahu wa ta'ala irá intensificar essa doença. Fazadahumullah, Allah ainda irá acrescentar mais, porque a hipocrisia tem níveis. Assim como o roubo tem níveis, a pessoa quando começa a roubar, começa desde casa, começa a roubar um metical da sua mãe ou do seu pai, começa a roubar algumas coisas em casa, depois na escola começa a roubar canetas, começa a roubar livros, começa a roubar cadernos, depois começa a roubar, a assaltar carros, depois começa a assaltar casas, e aí vai evoluindo o pecado, até tornar-se um pecado maior. Os ulamãs dizem que nós não podemos descrever aos kufares como hipócritas. Por quê? Porque os kufares, eles são transparentes. Eles são transparentes e são claros. São transparentes em quê? Na descrença deles. Enquanto aos muçulmanos, nós escondemos essa doença, escondemos a hipocrisia nos nossos corações. Aparentemente, mostramos aos muçulmanos que somos bons muçulmanos. Mostramos aos nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas que somos bons muçulmanos. Masha Allah, cumpre com os 5 salats no masjid, tira zakat, faz hajj, ajuda os necessitados, faz muitos ibadats, mas para mostrar às pessoas, não para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. Este é um sinal de hipocrisia. Mostramos ser bons muçulmanos, deixamos a barba crescer, usamos jubas até os joelhos, deixamos aquelas marcas nos nossos pés, temos a marca nas nossas testas, mas não abandonamos essa doença, não abandonamos esse crime. É porque alguma coisa não está bem em nós, nos nossos corpos, nos nossos corações, nas ações que nós fazemos. Cada ação deve ter o seu efeito. Assim como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, Inna salata tanha anil fahsha wal munkar, que o salat tanha, ele impede da obscenidade e do pecado. Se você cumpre o salat e continua ainda a praticar pecados, é porque o seu salat é duvidoso. Se você jejua e você continua ainda a mentir, você continua ainda a prestar falso testemunho, é porque o seu jejum está doente, está imperfeito, tem alguma coisa anormal, tem algum defeito no seu jejum.
porque Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós a perfeição em todas as ações. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala quer ver a perfeição nas nossas ações. É isso que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós. Allah não quer uma simples ação sem perfeição. Perante Allah subhanahu wa ta'ala isso não tem valor nenhum. E a prova disso é quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava sentado no masjid. Entrou um homem e efetuou 2 rakats. Depois de terminar os 2 rakats, ele foi cumprimentar ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse o que para ele? Irji' salli fa innaka lam tusalli. O homem fez os movimentos, fez salat. O homem fez os 2 rakats, mas o salat não estava conforme o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou à humanidade. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Observam o salat como vocês viram eu a observar o salat. Então Allah subhanahu wa ta'ala quer a perfeição nos salats, em todos os ibadats. Nós não podemos fazer os ibadats a pensar que estamos a fazer uma obrigação para Allah subhanahu wa ta'ala. É nosso dever, temos essa obrigação, mas cada obrigação, ou todos os ibadats, tem que ser feito com perfeição e gosto. Consta que Ibn Abi Mulaika, ele diz num dos ahadiths: Adraktu 30 min ashabi. Encontrei-me com 30 companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Encontrei-me com 30 companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e todos eles tinham medo da hipocrisia. Os sahabas, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqueles que estavam dia e noite próximo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acordavam e dormiam vendo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em todos os momentos eles não largavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas mesmo assim estavam preocupados com a hipocrisia. Hoje em dia nós promovemos a hipocrisia. Nós, os muçulmanos, promovemos a hipocrisia. Nós, os muçulmanos, encorajamos a hipocrisia. Nós, os muçulmanos, incentivamos a hipocrisia. Nós, os muçulmanos, publicamos a hipocrisia. Qual é o Islã que nós estamos a seguir? É aquele Islã que o profeta, que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para nós? É aquele Islã que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. É esse Islã. O Islã ensina-nos a ser hipócritas? Não. Muito pelo contrário. Você pode fazer salat, pode fazer todos os ibadats, mas continuar ainda hipócrita. Os hipócritas constroem masjids. Os hipócritas constroem colégios islâmicos. Os hipócritas ajudam aos masajids, nos masajids. Os hipócritas financiam aos muçulmanos, mas continuam ainda hipócritas. No tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, os munafiquinas construíram masjid ou não? Construíram ou não?
Construíram. Os hipócritas construíram mais no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para quê? Para estarem próximo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O que eles ganhavam em estarem próximo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Eles queriam informações, queriam os planos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com os seus companheiros, para depois lutarem contra o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é o que está acontecendo na nossa sociedade. Nós, os muçulmanos, lutamos entre nós. Nós, os muçulmanos, boicotamos uns aos outros. Infelizmente. Isto é para nós meditarmos, ponderarmos e refletirmos nesta má qualidade, reprovável no Islã. Nós temos que pedir doar a Allah subhanahu wa ta'ala para remover esta doença dos nossos corações. Mora com cancro, mora com dores de barriga, de estômago, mora com outras doenças, mas não mora com essa doença que é a hipocrisia. Peçamos a Allah subhanahu wa ta'ala para purificar os nossos corações da hipocrisia. Certa vez, Umar ibn Khattab radiallahu anhu disse para Hudhaifa ibn Yaman, preocupado, disse para ele: juro-te por Allah, ó Hudhaifa, seja sincero, seja verdadeiro e seja honesto. Será que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou o meu nome? Quer dizer, mencionou-me dentre aqueles que são hipócritas. Umar ibn Khattab, a gente quando fala dessa personalidade, você nem pode duvidar que ele tinha esta qualidade. E não tinha, mas estava preocupado com essa doença. E nós estamos preocupados em aprender essa doença. Nós estamos preocupados em aprender este pecado, pôr em prática. Mas ele não, ele estava preocupado. E Umar ibn Khattab nunca foi hipócrita, nunca. Mas estava preocupado. Até o ponto foi ter com Hudhaifa ibn Yaman. Juro-te por Allah, o Hudhaifa ibn Yaman. Será que o profeta mencionou o meu nome dentre os hipócritas? Hudhaifa ibn Yaman, ele tinha que responder esta questão de Umar ibn Khattab. E ele disse: não, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não mencionou o seu nome. E ele jurou, Hudhaifa ibn Yaman jurou nunca elogiar outra pessoa fora de Umar ibn Khattab. Ou jurou nunca elogiar alguém até a sua morte. Quer dizer, o Umar ibn Khattab foi a última pessoa a elogiar. Hoje, vejam só como os sahabas estão preocupados com a sua situação. Nós só fazemos e não sabemos se Allah subhanahu wa ta'ala está a aceitar as nossas ações. Nós não sabemos se esta é uma boa qualidade ou não. Nós aprendemos coisas sem sabermos, por ignorância, por curiosidade, por negligência. Nós aprendemos mais qualidades, sem sabermos que estamos a aprender um pecado. Estamos a aprender a ser criminosos. Estamos a aprender um crime. O hipócrita tem duas faces. Allah subhanahu wa ta'ala, quando descreveu eles, mudhabdhabina baina dhalika, ele não tem posição. O hipócrita não tem posição. Ele come em todos os lados. Está do lado direito e está do lado esquerdo. Não tem posição. É ignorante.
mesmo que você tenha decorado todo o Corão com a sua interpretação, tenha memorizado todos os livros de hadiths, se você tem essa qualidade, saiba que o Corão que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu não tem efeito nenhum. Saiba que o privilégio que Allah subhanahu wa ta'ala deu de memorizar as palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não estão a ter efeito nenhum na sua vida e nem na vida dos outros. Allah subhanahu wa ta'ala, quando descreve as qualidades dos munafiqinas, Allah subhanahu wa ta'ala diz: al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd. Que os hipócritas, eles são aliados uns aos outros, são amigos, são do mesmo grupo. Ya'muruna bil munkar, ordenam o mal, wa yanhauna anil ma'ruf, ordenam o mal, aliás, incentivam o mal. Os hipócritas encorajam o mal e desencorajam o bem. Quando você quer fazer um bem, ele diz que não faça isso. E quando é um mal, eles encorajam. Força, irmão. Força, vai. Faça essa ação. Allah vai te recompensar. Sabendo que aquilo é um pecado. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: wa'ada Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-kuffara nara jahannama khalidina fiha. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu severamente um castigo para os munafiqinas, para os hipócritas, assim como para os kufares. Khalidina fiha, eternamente no fogo. Eternamente no fogo. Os ulamás dizem que os hipócritas são piores que os kufares. Os hipócritas são piores que os kufares, que os descrentes, que os não muçulmanos. A prova disso, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, que os hipócritas estarão nas profundezas do inferno. Um castigo que Allah subhanahu wa ta'ala não prometeu aos kufares, aos descrentes, mas prometeu aos hipócritas. Allah prometeu aos hipócritas esse castigo doloroso no inferno. Estarão nas profundezas do fogo do inferno. Allah subhanahu wa ta'ala que nos afaste desse castigo e dessa qualidade. Certa vez, Imam Ahmad rahimahullah, ele disse: quem está protegido, quem está isento, quem está seguro da hipocrisia? Então, ele mesmo respondeu esta questão dizendo: está protegido da hipocrisia aquele que afastar, abster-se, evitar todos os males, todos os pecados que existem aqui no dunya. E um dos pecados é a hipocrisia. Não esteja próximo dos hipócritas. Não esteja próximo dos hipócritas, porque o hipócrita poderá transmitir essa doença para si, poderá influenciar esse pecado para si. Então esteja distante, esteja longe dos hipócritas e da hipocrisia. E continuando as palavras do Imam Ahmad rahimahullah, ele diz: aquele que cair na armadilha, aquele que escorregar
na armadilha da hipocrisia, então esse será o perdedor aqui no dunya, assim como no ákhira. Não há bem nenhum em estar com os hipócritas, caros irmãos. Não há bem nenhum. Nós não ganhamos nenhuma recompensa. Não eleva os nossos graus. Não eleva os nossos níveis. Não eleva os nossos status. Muito pelo contrário. Você está a viver, aquele que vive próximo do hipócrita, você está a viver num castigo. Você está a viver num buraco sem saída. Você está a viver num buraco sem saída. Se você não pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, não arrepender-se desse castigo, desse pecado, e morrer com isso, Allah subhanahu wa ta'ala tomará conta de si. Caros irmãos e respeitosas irmãs, existem dois tipos de nifaq. Nifaq al-i'tiqadi. Nifaq al-i'tiqadi. Hipocrisia na crença. Que essa hipocrisia exclui o muçulmano do Islã. Se você tiver essa qualidade, tiver essa hipocrisia no seu coração, então você é descrente. Baseando-se com o Corão e o Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A definição desta hipocrisia é você aparentemente mostrar-se bom muçulmano e no seu íntimo você não tem senão kufr e nifaq. Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz no Corão: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ, e há algumas pessoas que dizem آمَنَّا بِاللَّهِ, que nós cremos em Allah subhanahu wa ta'ala, وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, e cremos também na outra vida, na vida do além. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Esses não são muçulmanos, esses não são crentes, esses não têm nenhuma convicção, esses não testemunham em Allah subhanahu wa ta'ala, esses não creem em Allah subhanahu wa ta'ala e nem no último dia. يُخَادِعُونَ Allah. Esses acham que estão a enganar Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. Então eles não estão a enganar senão a si mesmos, a eles mesmos. وَمَا يَشْعُرُونَ. E eles não sentem. E eles não sentem que estão a enganar a eles mesmos e não estão a enganar a Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém engana Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém. Por mais que você esteja nas trevas, esteja na escuridão, esteja no fundo do mar, pensando e achando que está a enganar Allah subhanahu wa ta'ala, você que está enganado. Você que está enganado. Ninguém engana Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que ter consciência disso e convicção e a certeza disso, de que ninguém engana Allah subhanahu wa ta'ala, caros irmãos. Ninguém tem o poder de enganar Allah subhanahu wa ta'ala. Isto faz parte da nossa crença. Aqida Ahli Sunnah wal Jama'ah, que ninguém consegue enganar Allah subhanahu wa ta'ala. Ele consegue observar tudo. Ele consegue ver tudo. Aquilo que você não consegue observar, não consegue ver, Allah subhanahu wa ta'ala consegue. Exemplo dessa crença é você odiar algumas coisas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instituiu ou trouxe. Muitos de nós, por ignorância, às vezes propositado, alguns dizem o seguinte: que eu não estou satisfeito com isto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instituiu. Isso exclui a pessoa do Islã. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
é nosso qudwa, é nosso modelo, é nossa orientação. Allah subhanahu wa ta'ala enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para guiar a sua humanidade, para guiar o seu povo, para guiar o seu ummah, para guiar a sua nação. Mas você não está satisfeito com aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instituiu. Há muita gente que fica insatisfeito com algumas obrigações, com algumas práticas que o Islã instituiu. Existem muçulmanos que não ficam satisfeitos com o jejum do mês de Ramadã. E eles dizem claramente que nós não estamos satisfeitos. Nós estamos satisfeitos com o jejum do Ramadã. Nós não estamos satisfeitos com os muçulmanos. O segundo exemplo é você mentir para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que mentir ao meu respeito, então esse ocupará o meu lugar no inferno. O terceiro exemplo é ficarmos tristes ao vermos a fraqueza do Islã e dos muçulmanos. Aí começa a nossa hipocrisia. Nós não ficamos satisfeitos com a vitória dos muçulmanos quando os inimigos do Islã, concretamente o Israel e outros, a bombardear os muçulmanos. Infelizmente existem muçulmanos que dizem que é bem feito. É bem feito para os muçulmanos. É bem feito para os árabes. Isto é contra os nossos princípios islâmicos. Isso é contra a nossa crença, aqida Ahli Sunnah wal Jama'ah. Isso vai contra. Você nunca pode ficar satisfeito com a derrota dos muçulmanos. Nunca. Quem não comete pecados? Quem é perfeito? Todos nós somos imperfeitos aqui. Todos. Não podemos pensar que alguns são perfeitos e outros são animais. Não. Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano com o seu comportamento imperfeito. Todos nós somos imperfeitos. Nós não podemos ficar tristes com a derrota dos muçulmanos. Nós não podemos ficar satisfeitos com a vitória dos descrentes por eles terem derrotado os muçulmanos. Eles cometeram pecados. Eles cometem pecados, assim como nós cometemos pecados. Nós temos que sentir pelos nossos irmãos muçulmanos aquilo que está a acontecer na Palestina. Nós temos que mostrar a nossa solidariedade para com os nossos irmãos muçulmanos, com os nossos irmãos palestinos. Eles estão a sofrer, precisam da nossa ajuda, precisam do nosso apoio, precisam da nossa ajuda, precisam do nosso duá, precisam do nosso suporte, precisam da nossa coragem para nós ajudarmos a eles. Não conseguimos fazer mais do que a nossa obrigação. Infelizmente, não temos meios para chegar até aquele país para ajudar os muçulmanos. Se as fronteiras estivessem abertas, acredito que o povo de Nampula, só o povo de Nampula, a população de Nampula, seria suficiente para derrotar os inimigos do Islã. A população de Nampula seria suficiente para derrotar os inimigos do Islã. É suficiente. Não precisamos juntar
todos os países árabes. Não precisamos juntar todos os muçulmanos no mundo. Basta o povo de Nampula. Nossos irmãos precisam de nossos duás, caros irmãos. Não é brincadeira ver as nossas crianças ficarem órfãs, as nossas irmãs muçulmanas ficarem viúvas, os nossos irmãos muçulmanos perderem as suas vidas injustamente. O segundo tipo de nifaq é a hipocrisia nas nossas ações. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou desta qualidade quando diz: "Idha haddatha kadhaba". O hipócrita, quando fala, mente, está constantemente a mentir. "Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah". Esse é um dos sinais dos hipócritas. Eles estão constantemente a jurar e usam o juramento como escudo para proteger a eles. Mentem e levam o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Dizem Wallahi, ou Abillahi, ou Atallahi, para você acreditar nele. Outro tipo, wa idha wa'ada akhlafa. E quando promete, não cumpre. Esta é a qualidade dos muçulmanos de hoje em dia. Quando promete, não cumpre. Pensa que é uma brincadeira. Mas o Islã levou em conta aquilo. Aquilo é considerado um pecado. Se você promete e não cumpre, então você é hipócrita. Wa idha tumina khana. E quando lhe é confiado algo, seja bens materiais, seja um segredo ou outros, você trai. Eu digo a meu irmão, ou meu irmão, isso fica entre nós. Não tire essa conversa. Você vai ter com outra pessoa, diz que não conta a ninguém, mas fulano disse isso e aquilo. Você é um intriguista, você é um hipócrita. Outro sinal, wa idha khasama fajara. E quando ele discute, quando ele está num debate, ele age com imoralidade. Começa a ofender, começa a humilhar, começa a levantar a voz para pessoas darem razão a ele. Allah subhanahu wa ta'ala quando diz no Coran: wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum. E quando vocês estiverem com os hipócritas, vocês vão se admirar, vão ficar admirados com os seus corpos. São corpulentos. Vocês sabem que há pessoas com corpo grande, pega aqueles 2 celulares na mão, abre os braços assim. Assustam ou não assustam? Assusta. Um homem corpulento, mas é um pobre. O corpo dele assusta só. O corpo dele assusta, mas a mente é oca. Não tem nada. É um hipócrita. Esta é a qualidade dos hipócritas. São corpulentos, têm um corpo grande, perdem o seu tempo ou passam o seu dia no gym a treinar. Wa in yaqulu tasma' liqawlihim. E eles quando falam, as pessoas jovens, eles quando falam, você aceita aquilo. Eles quando falam, você acredita naquilo. Os hipócritas são eloquentes na língua. Os hipócritas são eloquentes na língua. São eloquentes. Falam fluentemente a língua. Conseguem manipular as pessoas. Ele pode não ser estudado,
pode não estudar nada, mas ele consegue manipular as pessoas. Essas são algumas qualidades que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencionou nos ahadiths sobre os hipócritas e as suas qualidades, como é que eles agem, como é que eles se comportam. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que purifique os nossos corações da hipocrisia. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que mantenha distância entre nós e os hipócritas. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. وقد أمركم الله بأمر وهو بدأ بنفسه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة والتابعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق والمنافقين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.